Viu que a conta da casa tendia a desaparecer em transferências que tinham a assinatura de Renata. Viu que compras que prometiam conforto eram, em vez disso, atalhos para isolamento. Isso é melhor, mãe, é para seu bem. A voz de Renata sempre tão polida, tão pronta. A rotina de manipulação era uma tapeçaria feita de pequenas omissões. Há um momento que altera tudo. Numa noite chuvosa, quando o apartamento dormia em seus corredores ecológicos, Jéssica ouviu um som que cortou o ar. Não um grito, não algo extravagante, apenas um desabafo baixo, como o ranger de um móvel. Decidiu gravar, não por coragem heróica, mas por um impulso. Era a única forma que lhe ocorria de transformar sombra em prova. Posicionou o celular no buraco da fechadura do quarto de hóspedes e deixou-o lá, batendo o coração junto com a chuva. A gravação não tinha um grande manifesto. Tinha vozes, a de Renata afiada, como lâmina fina, e a de Augusta, que tentava dobrar a dor em palavras brandas. Renata falava com um tom que misturava reprovação e posse. Você não pode sair sozinha, eu cuido de tudo, e você não entende as coisas do mundo moderno. Havia no tom uma afirmação que não pedia diálogo, apenas execução. Augusta respondia com pedacinhos de calma. Em um trecho, a voz de Renata revelou a intenção: falar de ajustes necessários, de economias que fariam bem. O resto, as entrelinhas, era a invenção do poder sobre a velha mulher. Quando Jéssica ouviu aquilo, sentiu o corpo tremer. Sabia que precisava de mais, uma confirmação visual. Foi então que encontrou as mensagens apagadas, recuperadas num papel que Renata deixara cair inadvertidamente na bolsa. Um comprovante de transferência com o nome de uma firma de fachada, uma assinatura digital quase invisível. Havia também fotos, trancadas num arquivo de nuvem cujo acesso Renata deixara aberto em um tablet esquecido sobre a bancada da cozinha. Imagens de Augusta contando notas, o rosto dela confuso diante de um termo que não lera, mãos mais jovens arrumando papéis com pressa. Eram evidências de que a violência tinha também contornos financeiros. Jéssica não sabia para quem gritar, não conhecia a polícia daquele circuito de apartamento de luxo, nem pretendia arriscar uma denúncia que poderia terminar em acusações de invasão. Primeiro decidiu falar com Henrique. Encontrá-lo foi, porém, como tentar alcançar uma ilha em tempestade. O homem absorvido pelos negócios, que a cidade chamava de um milionário por suas empresas e investimentos que pareciam multiplicar-se sozinhos, não estava habituado a ouvir reclamações sobre a casa onde crescera. Quando Jéssica lhe mostrou com mãos trêmulas o áudio e alguns dos comprovantes, Henrique fechou os olhos por um instante e respirou longo. Isso não pode ser verdade, disse ele, não mais para ela do que para si. Henrique tinha sido condicionado pela imagem. Renata era a esposa ideal na vitrine social, elegante, articulada, dona de sorriso perfeito. Admitir que ela pudesse ferir a própria mãe era admitir que a construção afetiva que fizera ao redor de si ruíra. Por dias, ele baixou a guarda entre duas possibilidades: acreditar no que viam os seus olhos e aceitar a narrativa de sua esposa. A dúvida corroía-o. Houve debates frios no corredor da cobertura, palavras que não saíam para fora, apenas circulavam nos quartos, como um vento que não se decide. Jéssica, impaciente com hesitações, fez o que pôde para garantir a prova definitiva. Em uma tarde, fingiu-se de descuidada e trouxe para casa um curativo novo. Perguntou a Augusta com um tom de conversa sobre a dor que se manifestava quando a senhora penteava o cabelo. Augusta, com a honestidade que o tempo lhe deixara, falou de puxões, de pequenas compressões, de um punho que não precisava bater para fazer dano. Ela acha que protege quando corta de mim o que me pertence, disse, e segurou a mão de Jéssica como se pedisse que alguém finalmente a visse. A cena do confronto foi construída em silêncios e depois em um estrondo. Numa manhã em que Renata avisou que sairia para um almoço prolongado, Henrique prometeu que passaria o dia com a mãe. Veio cedo. Encontrou a mãe sentada na varanda, fibra de luz cobrindo o rosto como uma segunda pele. Abriu-se o diálogo. Henrique tocou o assunto com dedos de quem temia escorregar. Jéssica, com o áudio guardado no bolso, aproximou-se e, com voz contida, pediu licença para explicar. Mostrou as fotografias, os extratos, a gravação.
Quando Henrique escutou a própria esposa falando sobre ajustes e controle, algo que até então fora uma máscara, a máscara caiu. Ele ficou pálido, mas não do tipo que abandona. Ficou pálido com a determinação de um homem que se dá conta do próprio erro. Renata, disse ele, a palavra vindo com a força de quem a pronunciava pela primeira vez à altura do que era. Chamou ao apartamento naquele mesmo fim de tarde. Renata chegou com perfume e reprovação pronta nos olhos. A cena que se seguiu não teve gritos, teve explicações frias, tentativas de minimizar, de contornar, de fazer o que as palavras tentavam não dizer. No colo da fala resistente de Renata havia uma leitura de poder. Ela havia assumido o papel de cuidadora para controlar ativos, para apresentar-se como essencial. Aos ouvidos de quem não conhecia o jogo, aquilo poderia parecer zelo. Aos olhos de quem via, era violência mascarada de benevolência. Henrique colocou sobre a mesa o tablet onde as imagens estavam, colocou o áudio para tocar. A voz de Renata, no preenchimento do som, não vinha com intenção de arrependimento, vinha com a mesma calma com que se administra um negócio. Você não entende, ela dizia na gravação, eu sei o que é melhor para ela. A polícia foi chamada. Não havia violência explícita suficiente para prisões imediatas, mas havia indícios, transferências suspeitas, documentação alterada sem consentimento, extratos, o áudio como testemunho de coerção emocional. Ao chegar, os agentes foram cuidadosos. A denúncia veio embalada pela gravação e pelo testemunho de Jéssica. Renata foi ouvida. A investigação que se seguiu trouxe à tona mais do que se esperava. Contratos em nome de empresas de fachada, assinaturas que precisariam ser confirmadas em cartórios, movimentações financeiras que costuravam um padrão de apropriação. A imprensa, quando soube, escreveu manchetes que transformaram o apartamento em cenário de duas histórias, a do poder e a da vida batalhada. No entanto, algo que a mídia só escancararia dias depois, em matérias que preferiram o brilho da fofoca, era a história de vida de Augusta. Nascida numa casa modesta, crescida entre ventos de generosidade e pequenas misérias, ela havia passado pela própria vida aprendendo a proteger o que é vulnerável. Antes de se casar e de conseguir a posição que a vida lhe deu, fora uma mulher que, em um verão de enchente, abrigara 15 meninos e meninas cujos pais trabalhavam ao redor de um homem chamado Anão, apelido gentil de um líder comunitário que tinha a estatura pequena e o coração largo. Esses 15 irmãos, por sua vez, espalharam-se pela cidade em vidas que ela acompanhou de longe. Muitos prosperaram e lembravam, nos encontros, daquele cuidado que lhe salvou a infância. Essa lembrança transformou-se em chave narrativa para o público. Por trás da mãe do milionário, havia uma mulher que resgatara 15 vidas num gesto sem prêmio. No tribunal social que se seguiu, as vozes se dividiram. Alguns defenderam o esquecimento das falhas passadas do filho em nome do contexto do sucesso. Outros apontaram para a banalidade do mal que se instala quando o amor é confundido com posse. O sucesso de Henrique não justificava a cegueira de anos. Renata, durante o processo, tentou justificar atos com uma frieza que lembrava mais cálculo do que necessidade. Havia, porém, para além dos autos, uma figura que crescia em admiração pública. Jéssica, a faxineira que vira em pequenas coisas o que muitos jamais notaram. No depoimento, contou como, dia após dia, juntou sinais. Mostrou como a coragem, às vezes, tinha rosto simples. A prisão de Renata, quando aconteceu, não teve grandes cenas cinematográficas. Foram agentes batendo a porta, contagem de algemas, manifesto de direitos lidos com clareza. O que aconteceu depois foi mais difícil. A reparação legal começou, com processos, perícias e o trabalho de advogados que explicavam, em termos técnicos, o que parecia ser apenas injustiça no cotidiano. Henrique, confrontado com a realidade, entrou em processo de desapego. Não foi uma conversão instantânea. Foram dias, semanas em que ele aprendeu a ouvir a mãe e a admitir a própria cegueira. Fez promessas, algumas que pareciam necessárias para os encontros próximos, outras que soavam como tentativa de cura. Augusta, por sua vez, encontrou na dor uma forma de grandeza que não se manifestou em retaliação. No quarto de recuperação, com o cabelo preso por curativos limpos e o rosto mais sereno, perdoou com uma ferida que não negava a justiça. Perdoar não é fingir que nada aconteceu.
disse numa tarde de outono, a luz da janela marcando as rugas como mapas de memórias. É não deixar que o ódio me consuma. Henrique ouviu e chorou, não mais o choro dos que se defendem, mas o de quem assume. Pediu perdão com as mãos nos cabelos da mãe, e naquela cena o silêncio tornou-se tecido de cura. A cidade, que gosta de transformar destino em manchete, transformou a história em duas narrativas, a do escândalo e a da reparação. Jéssica recebeu convites para falar em pequenos encontros comunitários, ganhou reconhecimento que se traduziu em proposta de emprego em uma ONG que cuidava de idosos e vulneráveis, um lugar onde suas habilidades e olhos atentos encontravam sentido. Henrique passou a dedicar parte de seu tempo a iniciativas comunitárias que a mãe sempre defendera, financiando projetos de assistência e abrigo onde, anos antes, a história do anão e dos 15 irmãos havia acontecido. No tribunal da cidade, as provas foram analisadas com técnica e paciência. Renata acabou responsabilizada por crimes que iam da fraude ao abuso de confiança. Recebeu pena que incluiu reparação financeira e medidas restritivas. O veredito não trouxe alegria intempestiva, trouxe justiça. Para Augusta, a sensação maior foi ver nomeada a verdade. Não era mais a vítima de murmúrios, mas a mulher que carregara uma vida inteira de escolhas. Meses após o processo, numa tarde morna, Augusta recebeu visita de antigos conhecidos. Alguns dos 15 irmãos do anão voltaram, espalhando histórias de uma criança acolhida que se transformara em adulto com olhos abertos. Trouxeram bolos simples, risos e agradecimentos que pareciam fechar círculos. Henrique, agora mais presente, sentou-se à mesa e ouviu com silêncio. Jéssica, reconhecida como amiga da casa, recebeu dela um abraço que valia anos de trabalho invisível. "Você me viu quando ninguém mais via", disse a senhora, e Jéssica sentiu o calor de uma grande cumplicidade. No fim, a história que a imprensa tentou reduzir a um título sensacionalista encontrou seu rumo em pequenas cenas. Um curativo trocado com cuidado, um extrato bancário que deixou de ser segredo, uma gravação que virou prova e, sobretudo, um gesto de coragem de alguém que não era da família, mas escolheu ser. A mãe do milionário não fora vilã nem vítima única, foi parte de uma vida que se mostrou mais generosa do que as manchetes permitiam. O rosto apagado nas capas voltou a ser lembrado pela sua capacidade de amar, não por escândalos. E a cidade, que aprendeu naquela sequência que os lares mais reluzentes podem abrigar feridas, também aprendeu a prestar atenção. Pessoas deixaram de olhar apenas para o brilho e passaram a ver o que havia por trás das portas bem fechadas. As histórias secretas, concluíram muitos, só se revelam quando alguém, como Jéssica, resolve ouvir o som fino das coisas quebradas. No epílogo, a vida continuou com menos ruído e mais presença. Henrique abriu espaço na agenda e nos braços. Augusta, com a paciência de quem viveu muito, recebeu visitas e recuperou a vontade de caminhar até a pracinha abaixo do prédio. Jéssica aceitou o cargo na ONG e, certa manhã, atravessou a rua para levar Augusta a um encontro com outras mulheres que cuidavam umas das outras. Havia ali, em gestos pequenos, uma celebração de justiça que não se resumia a sentenças, mas que encontrava expressão em mãos dadas, em conversas longas e em convites para almoços. A manchete que correra pela cidade, aquela que falava de 15 irmãos e de um apelido curioso, acabou por ser o fio que costurou o que parecia disperso. Poucos perceberam ao ler o título sensacionalista que a mãe do milionário fora, antes de tudo, a mulher que acolheu vidas quando a cidade fechava as portas. Aquela história secreta, revelada em meio ao embate judicial e à exposição, transformou-se em exemplo de que a verdade, mesmo quando tardia, liberta, de que a coragem de uma trabalhadora humilde pode desmontar estruturas de poder, e de que o perdão, quando acompanhado de justiça, não apaga a necessidade de reparação, mas a humaniza. A última cena mostrou Augusta na varanda, à luz da tarde, desenhando um quadro de suavidade. Henrique trouxe-lhe uma xícara de chá. Jéssica observou do vão da porta, sorriso discreto. Não houve celebração estrondosa, houve a calma de quem sobreviveu à tempestade e agora aprendia a cuidar do jardim que restara.
E, no silêncio que ainda se fazia cúmplice, ficou claro que o que a mãe do milionário fizera de relevante não era segredo de vilania, mas de bondade. Em uma vida, acolhera 15 filhos de um homem chamado Anão, e décadas depois, essa compaixão retornara como testemunho para o cotidiano, lembrando a todos que pequenas ações de amor podem modificar destinos. As tardes que se seguiram àquela calma doméstica se tornaram um território de pequenas reconciliações. Augusta aprendeu a medir o tempo não mais pelo relógio da ansiedade, mas pela rotina das coisas simples: regar as plantas cedo, ler o jornal na cadeira junto à janela, anotar no caderno os nomes das pessoas que prometera visitar. O prédio, que antes parecia um cenário de espectros, passou a acolher vozes. Havia sempre alguém trazendo palavras que não exigiam defesa. Um vizinho pedindo emprestado martelo, uma criança perguntando se podia colher as flores do vaso, uma voluntária da ONG relatando uma nova família que precisaria de roupa de cama. Henrique apareceu com mais frequência. As visitas não foram grandiosas, vinham em forma de telefonemas curtos, flores entregues por um ajudante, convites para almoços discretos no apartamento dela. Ele se mostrou menos o herdeiro arisco das primeiras notícias e mais um homem disposto a ouvir e a aceitar que ouvir seria, aliás, uma forma de reparar. Não foi só a generosidade material que ele ofereceu. Havia também um cuidado lento e cauteloso, feito de presença nas ocasiões cotidianas, de lembranças de Glicínia que ela gostava, de bilhetes com recados escritos à mão para avisar quando vinha. Para Augusta, aquilo parecia um modo de Henrique tentar traduzir culpa em gestos que não fossem excessivos nem vazios. Na ONG, Jéssica transformou a energia do seu trabalho em um combustível decisivo. O cargo que assumira não era apenas um título. Era a soma de visitas, relatórios bem escritos, campanhas para arrecadar móveis e um cuidado com a logística de acolhimento que ninguém vira antes. Ela organizou, com o apoio de voluntários antigos e dos 15 irmãos do Anão, uma série de oficinas para mães e crianças, buscando ensinar noções práticas, desde lidar com documentação até o básico de contabilidade doméstica, e resgatar, ao mesmo tempo, a dignidade de quem já fora empurrado à margem. A ONG passou a ser, em muitas manhãs, uma sala onde se costurava futuro em pedaços de tecido e conversa. Os 15 irmãos voltaram com diferentes histórias. Alguns tinham carreiras, outros sobreviviam com trabalhos incertos. Alguns vinham com filhos nos braços, outros sem notícias há anos. Encontraram em Augusta uma presença sem solenidade, tão simples quanto firme. O abraço que não pergunta, a xícara de chá sempre pronta, o olhar que reconhece. Em uma tarde de fim de primavera, a sala da ONG lotou para um encontro que a imprensa não acompanhou. Houve risos que pareciam surpresos de si mesmos, partilhas de pequenos fracassos, lembranças do Anão, daquele homem de estatura baixa e coração largo que lhes dera abrigo. Um dos irmãos, agora pai, puxou um violão e começou a tocar uma canção antiga que falava de caminhos e abrigo. A música soou como um selo colocado sobre as coisas. Não apagara o que ocorrera, mas costurava as pontas soltas com algo que se intitulava esperança. A reparação financeira prevista na sentença de Renata materializou-se de modo parcial em doações destinadas a projetos que Augusta sempre apoiava. Parte do recurso foi aplicada para reformar uma ala da casa de acolhimento e garantir bolsas de estudo para 2 crianças que estudavam à distância. Houve controvérsia em público, vozes que disseram que nada justificava os erros cometidos por Renata, e em privado, conversas mais longas sobre justiça e consequência. A cidade aprendeu, aos poucos, que reparação não era sinônimo de esquecimento. Era, ao contrário, um trabalho que exigia vigilância e compromisso. Renata viveu uma rotina de recolhimento e enfrentamento. As medidas restritivas a colocaram longe de funções que antes ocupava com certa naturalidade. Os dias tornaram-se um exercício de reconhecimento da própria falha. Não houve cenas melodramáticas nem repentinas epifanias. Houve sim visitas ao advogado, encontros com conselheiros e alguns gestos tardios de contrição. Nem todos aceitaram qualquer forma de aproximação. Para alguns dos que foram afetados, a reparação nunca será suficiente.
Para outros, a transparência das ações de Renata, aceitar as condições impostas pela sentença, cumprir com as restituições, permitir auditorias, foi um sinal de que, pelo menos, a máquina da exposição e da punição fora acionada. Foi naquele limiar entre condenação e cura que Augusta recebeu, numa caixa simples, cartas de lugares diferentes. Cartas de mão, bilhetes, desenhos de crianças que nunca a conheceram além da história que ouviam. Havia ali um desenho que representava uma casa com 15 janelas, uma janela bem desenhada, 2 árvores, um sol no canto. Outro recado vinha de uma das irmãs do anão, agora professora em cidade vizinha. A sua história nos ensinou a cuidar uns dos outros. Não deixe de contar. Ensine. Augusta leu tudo com dedos que tremiam menos a cada dia. Era como se as palavras devolvessem a ela um título muito maior que o que qualquer tribunal poderia lhe conceder, o de testemunha vital de uma vida que preferiu acolher. O jardim no terraço tornou-se um projeto em si. Augusta passava ali as manhãs, cavando um pouco, plantando manjericão, algumas ervas que lembravam receitas antigas. Parou de cultivar apenas para si. Passou a dedicar vasos para quem precisava. Conhecidos e vizinhos vinham buscar uma muda, um conselho para podar uma roseira, um copo d'água para uma planta doente. O jardim virou, sem anúncios, um pequeno centro de trocas. Quem tinha excedente dividia, quem sabia mais ensinava. Era uma economia afetiva. Em um sábado, Henrique sugeriu que visitassem um lugar onde tudo começara. O abrigo antigo que, apesar das mudanças no tempo, mantinha ainda as marcas do que fora construído com mãos simples. A casa era menor do que as manchetes descreviam, o quintal precisava de reparos e havia portas precisando de tinta. Juntos, decidiram por um mutirão silencioso. A notícia correu entre os voluntários como faísca, pessoas que limparam, pintaram, recolocaram telhas. Foi uma ação longe das câmeras, sem discursos, apenas trabalho de mãos. No final daquele dia, sentaram-se em cadeiras descartadas no quintal recém-pintado e comeram bolo trazido por uma das antigas moradoras. Não foi uma celebração triunfante, foi um entendimento prático de que reconstruir cabia a muitos. A cidade, por sua vez, começou a olhar com outra nitidez para os programas que antes permaneciam periféricos. As doações subiram por algumas semanas. O que era apenas caridade passou a ser visto como investimento em futuro. A prefeitura, aquela instituição citada em conversas de porta de bar e manchetes, decidiu, tateando, por ampliar o número de vagas em programas de abrigo financeiro e também de capacitação. Ao mesmo tempo, surgiram vozes críticas que lembravam que escândalos não poderiam ser convertidos em espetáculo de filantropia. Era um debate necessário. Como transformar a emoção pública em política pública efetiva? As negociações foram lentas, cheias de idas e vindas, mas o fato de existirem dizia algo sobre o incômodo coletivo. Numa dessas sedes da ONG, em tarde chuvosa, Jéssica preparou uma reunião para mapear histórias. Pediu que cada um dos 15 irmãos escrevesse, se quisesse, uma lembrança do que fora o anão. As memórias vieram em pedaços, um cobertor, uma canção, uma sombra que acalentava, uma bronca que punha limite. As palavras variavam em tom, mas havia sempre um fio comum, o da casa como lugar que ensina a sobreviver e a perdoar. Ao compilar aquelas notas, Jéssica sugeriu que se organizasse um acervo afetivo, um espaço onde se reunissem fotos, cartas e objetos com o intuito de preservar a história daquelas vidas. A proposta foi aceita com emoção contida. Era uma forma de resistência contra o esquecimento, documentar para que aprendizados persistissem. Augusta ajudou a escolher o nome do acervo. Não quis termos grandiosos, escolheu algo modesto, direto, Memórias do Anão. Quando o pequeno espaço finalmente ficou pronto, com prateleiras, caixas e etiquetas escritas à mão, fizeram uma inauguração simples. Não convidaram a imprensa. Chamaram as pessoas que viveram aquilo, alguns amigos antigos e vizinhos. Havia chás, biscoitos e, no centro, uma carta original do próprio anão, guardada por um dos irmãos, onde ele falava, em letras um pouco tremidas, sobre a obrigação de cuidar do próximo. Ler aquela carta ali, com as mãos que haviam vivido tanto, foi um rito de passagem.
E nas noites em que a casa silenciava, Augusta pegava sua xícara de chá e caminhava até a janela. Observava as luzes se acendendo nos prédios vizinhos e pensava nas verdades que aquela história ensinaram. Que o bem pode ser anônimo por décadas e ainda assim produzir efeitos largos. Que fome e vergonha, quando confrontadas com um gesto de acolhida, geram encontros que atravessam gerações. Que nomes, às vezes, são o que resta para transformar o que foi particular em memória pública. Sentia, ao mesmo tempo, uma gratidão suave e um peso, o reconhecimento de que nem todas as injustiças se resolvem com uma sentença. No entanto, havia algo que a inquietava menos. Havia mais pessoas dispostas a olhar. E isso, sozinha, lhe parecia um começo. Numa manhã clara, ao abrir a correspondência, encontrou um envelope diferente. Não vinha do tribunal nem da ONG. Vinha de uma escola de outra cidade, com um convite. Lá, um grupo de estudantes preparava uma exposição sobre histórias de acolhimento e queriam incluir o acervo do anão. Augusta sorriu. Era uma oportunidade de levar o aprendizado adiante, transformar aquilo que vivera em instrumento de ensino. Pensou, por um breve instante, na criança que um dia fora acolhida à sua porta, e na criança que agora, talvez, pudesse encontrar no exemplo uma razão para seguir. Guardou o convite no bolso e foi regar as ervas do jardim como quem rega a própria memória cultivada. Guardou o convite entre as folhas de manjericão e hortelã como quem coloca um papel de valor num livro de receitas. O dia estava claro, as ervas lançavam um perfume úmido pela cozinha, e aquilo tudo, o envelope, a carta dos estudantes, o brilho doméstico das plantas, parecia um aceno leve de que a história do anão ainda tinha caminho para andar. No fim da tarde, chamou Jéssica. Marcaram na sede da ONG, onde as prateleiras do Memórias do Anão já começavam a ficar conhecidas. Caixas de sapatos transformadas em arquivos, etiquetas escritas com canetas que roubaram calor humano às mãos de quem as fez. Havia também os 15, nem sempre presentes todos, mas cada qual marcado por um modo próprio de guardar o passado. Joaquim apareceu com o casaco esfarrapado, os dedos um pouco manchados, os olhos sempre desconfiados. Lúcio trouxe café e com ele uma paciência que parecia ter sido polida nas longas conversas noturnas. Eles querem levar parte do acervo para uma exposição escolar, disse Augusta, colocando o convite sobre a mesa. Houve um silêncio que não foi vazio. Era silêncio de quem pesa consequências. Que tipo de itens? Jéssica perguntou. Fotos? A carta do anão? Pediram a carta original, algumas fotos e um cobertor. Disseram que os alunos vão trabalhar o tema do acolhimento e querem montar oficinas, rodas de conversa. Joaquim cerrou o rosto. A carta não sai daqui, não é papel para exposição, é coisa que a gente lê com a mão e lembra do cheiro dele. Lúcio olhou para o envelope e para os rostos. Podemos dizer que emprestamos cópias, digitalizar, levar a história sem expor. A discussão se desenrolou como uma dose de cuidado. Cada argumento trazia um medo contraposto a uma esperança. Alguns temiam que a história fosse transformada em qualquer coisa pronta para consumo, manchetes e cliques. Outros enxergavam a chance de multiplicar o exemplo do anão, de soltá-lo pelo país como um gesto que infectasse mais sítios com o mesmo jeito de ver gente. Augusta ficou observando, sem querer cortar a fala de ninguém. No rosto de cada um havia uma parte do lar que se recusava a ser transformada em espetáculo. Recordou-se do velhinho que deixara a casa sem alarde, dos quais poucos sabiam mais que a generosidade mansa. Recordou-se das mãos que guardavam a carta e do medo de que, transformada em objeto, ela perdesse a intimidade. No livro que queremos montar, disse Jéssica, há espaço para preservar o que é íntimo. Podemos compor uma exposição que não seja espetáculo, mas antídoto. Os estudantes nos pedem não para voyeurismo, mas para aprender. E isso tem força. Augusta lembrou-se do calor tímido daquela tarde de inauguração do acervo, do chá, dos biscoitos, das mãos trêmulas sobre a carta. Lembrou-se das vozes dos vizinhos, baixas e firmes. Decidiu falar. Vamos fazer uma coisa simples e firme, disse. Digitalizamos a carta e as fotos. Enviamos cópias autenticadas. Se a escola quiser conversar, vamos. Eu vou. Mas nada sai sem o consentimento de quem foi afetado. E se algum dos irmãos não quiser, não sai. O acervo é da gente, não de quem quer lucro político.
Joaquim suspirou, como quem confronta um cansaço que tem nome. Se você estiver, Augusta, eu confio. Marcaram uma apresentação para explicar a proposta aos estudantes. Jéssica ficou responsável pela logística, Lúcio pela digitalização. Joaquim, relutante, aceitou que a carta fosse escaneada, não a original, mas uma imagem de alta qualidade que guardasse as marcas da tinta. A carta original ficaria trancada numa caixa, dentro da sede, onde todos pudessem visitá-la com descanso. Nos dias que se seguiram, a cidade fez de seus pequenos gestos uma espécie de segundo nascimento para o acervo. Um marceneiro emocionado ofereceu prateleiras. Uma professora da rede municipal trouxe potes para guardar os documentos. Um grupo de estudantes da faculdade veio ajudar a catalogar. Houve conversas longas sobre termos, acervo, memória, exposição. Procuraram palavras que não transformassem a casa de um homem em um produto. Mas a cidade também tinha outras vozes. Um vereador ligou, interessado em apoiar financeiramente a iniciativa. Fez elogios amplos à memória do anão e à ONG. Ofereceu uma verba pequena e, entremeado de cortesia, sugeriu que o nome do projeto pudesse constar em uma placa de inauguração na praça reformada com recursos do município. A oferta soou, nas palavras do vereador, como reconhecimento público. Para alguns membros da equipe, era uma possibilidade de estabilidade. Para outros, um temor de que a memória encontrasse, nas mãos de quem governava, um uso imediato de visibilidade. Augusta pediu para receber o documento por escrito. Quando o papel chegou, havia ali mais que boa vontade. Vinha a proposta de um centro cultural que acolheria o acervo em definitivo, com espaço e manutenção, desde que o nome do projeto fosse associado a uma campanha pública. Em outras palavras, reconheciam o valor, mas pediam troca. Numa noite, sozinha na casa do acervo, Augusta folheou um álbum. Havia uma foto do anão sentado numa cadeira de balanço, as mãos cruzadas no colo, os olhos sorridentes. Uma etiqueta pequena, escrita em letra de mão, dizia: "Apoiar é coisa que não se apaga." Pensou na política como uma máquina que precisa de imagens para se mover, e na dificuldade em transformar reconhecimento em sustento sem perder autonomia. Na manhã seguinte, convocou uma reunião extraordinária. Hoje era dia de decidir rumos. Era um risco. Alguns veículos não aceitariam tais termos, mas preferiam recusar a dar voz a quem tratasse o acervo como mera peça de consumo. Na manhã da exposição, o ônibus que trouxe os estudantes tremeluziu na praça principal da cidade vizinha. Trouxeram consigo caixas de trabalhos, cartazes feitos à mão, frases ensaiadas para explicar o que era acolhimento. A seleção do acervo montada pela ONG ocupou uma pequena sala da escola. Cópias da carta do anão emolduradas com cuidado, fotos, um dos cobertores, etiquetas que explicavam o contexto de cada objeto. Havia também um painel com depoimentos, entre eles a transcrição, em letra grande, de um trecho da carta. Somos obrigados a cuidar, porque o mundo não pergunta quando precisa. Os estudantes liam aquilo com reverência. A inauguração foi simples. Não havia políticos em destaque, nem cerimônias longas. Havia gestos. Augusta foi convidada a falar por poucos minutos. Disse que a memória era um serviço e que servir não se media em honrarias. Falou pouco, com a voz que aprendia a se importar menos com a forma e mais com a verdade do que dizia. Ao término, uma das alunas lhe entregou o desenho da casa com o coração no telhado. Augusta agarrou aquele pedaço de papel com as duas mãos e entendeu, com nitidez, que a vida do anão ia seguir viajando por corações pequenos e grandes. Quando o ônibus partiu de volta, trouxe respostas escritas pelos estudantes. Cartas que falavam do que aprenderam, perguntas que pediam continuidade. Entre elas, uma sugeria que o acervo pudesse circular por outras escolas, formando uma rota de memórias que ensinasse acolhimento. A proposta encheu a sede de novos planos, menos espetáculo, mais aprendizados compartilhados. Ao cair da tarde em casa, Augusta regou as ervas sob a luz amena da cozinha. Olhou as sombras das plantas viajando pela parede e, por um instante, pensou nos próximos passos.
formalizar a cooperação municipal sem abrir mão da autonomia, arquivar e proteger a carta, montar um roteiro de oficinas que pudesse visitar escolas, recusar manchetes que transformassem pessoas em símbolos prontos. Sentiu, sobre a pele, o cansaço de quem dirige uma pequena frota de esperanças. Mas havia também um alívio lento, como o cheiro do manjericão quando se esfrega uma folha com os dedos. Lá fora na rua, a cidade continuava sua oscilação entre indiferença e cuidado. Por vezes, gestos pequenos vinham e iam. Por vezes, ventos de interesse público sopravam forte, empurrando coisas que não deveriam ser empurradas. Augusta sabia que a maior parte da batalha ainda aguardava: proteger o acervo de usos impróprios, transformar reconhecimento em políticas reais, preservar a intimidade dos que viveram aquilo. Mas naquela noite, com as ervas e o papel do convite guardado, ela deixou que a sensação de um trabalho bem feito aquietasse o corpo. Na mesa da cozinha ficou a cópia digitalizada da carta, um objeto sem cheiro, mas com as mesmas palavras que outrora pousaram em papel. Augusta acendeu uma lâmpada pequena, leu de novo as linhas do anão e, antes de fechar os olhos para um breve descanso, prometeu, em voz baixa, como quem cumpre um acordo com a madrugada, que a memória não seria mercadoria, seria ensino, seria presença. E havia já sinais de que a promessa encontraria ouvintes. Algumas portas se abririam, outras fechariam, mas o acervo, aquilo que aprenderam a chamar de memórias do anão, seguia, paciente, seu caminho de mão em mão, de sala em sala, feito um gesto que se recusa a terminar. Nos dias que seguiram, as demandas multipartes encontraram formas concretas. O portal que, no começo, esboçava manchetes que feriam o tecido humano, aceitou, após insistência medida e firme de Augusta, permitir a presença de um repórter disposto a ouvir, e a condição de que a versão final passasse pelo crivo de um representante da comunidade. Não foi uma vitória retumbante, mas foi uma trégua digna. O texto saiu, sem epítetos melodramáticos, com trechos em que moradores falaram da rotina, do cansaço, dos olhares que se dobravam sobre o outro. Havia ali cuidado. Havia, também, limites que nenhum pedaço de jornal curaria. A proposta de circular o acervo nas escolas ganhou vida de maneiras pequenas e práticas. Uma diretora de escola rural telefonou pedindo uma visita. Um coletivo de bibliotecários desenhou um roteiro de oficinas. Alunos do curso técnico de conservação de papel ofereceram-se para aprender a cuidar das cópias e das etiquetas. As caixas saíam e voltavam, marcadas com a caligrafia cansada de quem já conhecia os percursos do mundo. Augusta organizou um calendário que não prendesse a memória a uma vitrine única. Memórias do Anão ampliava-se por cadernos, debates, dramatizações feitas por crianças que antes nem sabiam como falar de abrigo. No gabinete de uma reunião municipal, com a formalidade contida de quem mede cada palavra, negociaram um acordo de cooperação, apoio logístico em troca de cláusulas claras de confidencialidade e autonomia do acervo. Havia aborrecimentos, advogados raciocinavam em termos de responsabilidade, assessores buscavam cartazes oficiais. Mas Augusta manteve a linha, sem burocracia que transforme pessoas em estatísticas. O acordo ficou escrito em uma linguagem simples, quase maternal nos seus termos práticos. Assinaram. Não foi festa, foi junção de mãos que sabiam como se apoiar. À noite, depois de um dia de reuniões e envios de e-mail, Augusta foi surpreendida por uma visita. Era o homem da casa ao lado, o velho que costumava varrer a calçada e nunca se metia em conversas longas. Trouxe um envelope envelhecido. Achei isso no armário, disse. Dentro, uma fotografia do anão, ainda jovem, sorriso mordido, a mão pousada no ombro de uma criança. Ela olhou, sentiu o pulso do tempo alinhando-se ao presente e compreendeu que o acervo não vivia só em documentos. Vivia em lembranças que parteiras da cidade carregavam sem saber. Naquela semana, enquanto os mapas de rotas escolares se desenhavam e as caixas iam e vinham, uma escola pintou um mural. Não havia glória nele, apenas uma casa com um coração no telhado, o desenho que uma menina entregara a Augusta na inauguração, rodeado por mãos de cores diferentes. Quando Augusta passou em frente, parou os passos e permitiu que a imagem ficasse por alguns minutos em seus olhos. Sentiu, novamente, o alívio exato do manjericão, simples, fresco, eficaz.
Os planos continuariam, as recusas também. Nem toda porta se abriria. Mas a cidade aprendeu um modo novo de tratar o que toca a intimidade de alguém, com perguntas antes do espetáculo, com consentimento antes da história. Augusta deixou a fotografia sobre a mesa, uma lembrança que cheirava a pó e a sol, e naquela noite, antes de apagar a luz pequena da cozinha, fez outra promessa silenciosa. Manteria o acervo vivo, não como relíquia, mas como ensinamento. E lá fora, as ruas retomaram sua oscilação habitual entre indiferença e cuidado, sabendo que, por ora, havia gente suficiente para inclinar o equilíbrio para o lado do cuidado.